Você já sentiu que tem tantos sonhos dentro de você? Tantas coisas que você gostaria de fazer, só que ao mesmo tempo parece que a sua vida está tão corrida que você não consegue colocar nada em prática? Talvez você cuide da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, da família, de todo mundo. E quando chega a sua vez, você está muito cansada. Talvez você até tenha vontade de ter a sua renda. Talvez de fazer alguma coisa que seja sua. De trabalhar com mais liberdade. De ter mais autonomia sobre o seu tempo. Mas aí vem aqueles pensamentos. Eu não sei por onde começar. Eu não tenho dinheiro para investir em algo. Eu não entendo nada de internet. Eu não tenho tempo. Será que eu consigo fazer alguma coisa? Ou talvez você até pense assim: será que ainda dá tempo de começar algo? Eu quero conversar com você justamente sobre isso, porque eu acredito que muitas mulheres não estão sem capacidade. Elas simplesmente nunca aprenderam a olhar para tudo aquilo que já existe dentro delas, sabia? Talvez você possa estar perguntando: quem é essa que está falando? Parece que ela conhece a minha vida. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ana Paula Saito, sou esposa, mãe, cristã, fisioterapeuta e empreendedora. E eu também sou uma mulher que precisou aprender a conciliar diferentes áreas da minha vida, viu? Aprender a cuidar da minha família, de trabalhar, de cuidar de mim e principalmente manter a minha fé. E também olhar para os meus próprios sonhos. E foi vivendo tudo isso que eu percebi uma coisa. Não adianta ensinar as mulheres simplesmente a ganhar dinheiro e ela está completamente perdida na própria rotina dela. E também não adianta falar de empreendedorismo se ela não consegue nem encontrar alguns minutos que seja para si mesma. E também não adianta falar de produtividade se ela está sempre se colocando em último lugar. E foi por isso que eu comecei a enxergar a mulher de uma maneira diferente. Como um todo. Não apenas como uma mãe, e não apenas como uma esposa, e muito menos apenas como uma profissional. Eu aprendi a enxergar uma mulher que também tem os seus sonhos, dons, ela tem talento, necessidade e um propósito. E foi dessa visão que nasceu os Joias Espirituais da Mulher Cristã, do caos ao começo abençoado. O GENC trabalha com 5 pilares, 5 áreas que quando começam a caminhar juntas podem ajudar você a construir uma vida mais equilibrada, mais consciente e mais possível. E eu quero explicar cada um deles para você. O primeiro pilar é a fé. A fé como uma prática espiritual, porque para mim, tudo começa com Deus. É parar, respirar, é orar, é buscar uma direção. E lembrar quem você é e quem você acredita ser. E não estou falando de uma vida perfeita, sabe? Estou falando de criar pequenos momentos para fortalecer a sua vida espiritual, mesmo dentro da sua rotina. Porque antes de tentar construir alguma coisa do lado de fora, precisamos fortalecer aquilo que existe dentro de nós. O segundo pilar é mulher. A mulher que muitas vezes ficou esquecida atrás de tantos papéis. De ser mãe, de ser esposa, de ser uma profissional, de ser uma cuidadora. E quando ela percebe, já não sabe mais quando foi a última vez que fez uma coisa para ela mesma. Por isso que aqui entra o autocuidado, a autoestima, a sua identidade. Não como algo fútil, sabe? Mas como uma forma de lembrar: eu também sou importante, muito importante. Que pode ser cuidar da sua aparência, fazer algo que você gosta, ter alguns minutos só para você, voltar a olhar para os seus sonhos, cuidar da sua mente, do seu corpo e da sua autoestima. Porque cuidar de você não significa deixar de cuidar de quem você ama, significa entender que você também precisa ser cuidada. O terceiro pilar é uma vida saudável. E aqui eu faço questão de dizer que eu não estou falando de uma vida perfeita, eu estou falando de hábitos possíveis. Sabe, de beber mais água durante o dia, melhorar um pouco a sua alimentação, fazer um exercício, uma caminhada, movimentar o corpo, sabe, fazer um pilates, sair dessa vida sedentária, dormir pelo menos um pouco melhor, né? Tentar dormir melhor. É você criar pequenas escolhas que repetidas todos os dias
começam a fazer a diferença, porque você não precisa mudar tudo de uma vez. Às vezes, uma pequena decisão tomada hoje pode ser o começo de uma grande transformação que acontecerá para amanhã. E então chegamos ao quarto pilar, a renda. E esse é um assunto que eu sei que muitas mulheres desejam falar, mas muitas vezes têm medo. Medo de não conseguir, medo de começar, medo de investir e medo de fracassar. Eu quero te mostrar uma outra possibilidade. Você não precisa necessariamente começar com uma grande empresa, sabia? Você não precisa ter muito dinheiro para começar. E você não precisa abandonar tudo o que você já faz hoje, talvez. Você pode começar pequena. Pode começar com uma renda complementar, pode continuar trabalhando como CLT, se esse é o seu momento, pode continuar exercendo a sua profissão. E paralelamente a isso, começar a construir alguma coisa sua. Porque para empreender, não precisa significar largar tudo de uma hora para outra. Pode significar começar a construir uma nova possibilidade. E sabe o que realmente eu acredito? Que muitas mulheres já têm nas mãos aquilo que precisa para começar. Talvez você tenha um conhecimento que aprendeu ao longo da sua vida. Sei lá, uma profissão, uma habilidade ou uma receita passada de mãe para filha, um artesanato, uma técnica, sei lá, algo que você sabe fazer, alguma experiência que você sabe e uma outra pessoa não. Talvez você saiba ensinar alguma coisa. Talvez você saiba vender, saiba criar, saiba organizar e talvez saiba cuidar. Talvez você tenha facilidade com a internet e talvez tenha alguma coisa que as pessoas sempre dizem. Você deveria vender isso, hein? Você deveria ensinar isso daí. Você é tão boa nisso. Talvez você esteja olhando para isso apenas como um talento. Mas talvez esse talento possa se transformar em uma oportunidade que você não está enxergando. Você pode criar um produto digital, pode vender um produto físico, pode oferecer um serviço, pode dar aulas talvez, pode criar algum conteúdo, pode trabalhar como afiliada, pode ensinar aquilo que você sabe. Existem tantas possibilidades e eu não quero te dizer que existe uma única fórmula, porque cada mulher tem uma realidade diferente. O que eu quero dizer aqui é ajudar você a descobrir algo de você. É você parar e pensar, o que eu já tenho? O que será que eu sei fazer? O que eu posso oferecer? E como eu posso começar tudo isso? Porque talvez aquilo que você chama de talento seja justamente aquilo que outra pessoa esteja procurando. Já parou para pensar nisso? E aí então chegamos ao nosso quinto pilar, a vida real. E é esse um dos pilares mais importantes, porque nós não vivemos em um mundo perfeito. Nós temos filhos, marido, casa, temos trabalho, tanto de casa como lá fora. Temos contas a pagar, temos compromissos, temos dias bons e também temos dias ruins. Temos dias muito difíceis, muitas vezes. Vários imprevistos e muito cansaço. Por isso, eu não quero ensinar você a construir uma vida perfeita. O que eu quero aqui é ensinar você a construir uma vida que seja possível. Uma rotina que funcione dentro da sua realidade. Uma organização que permita que você tenha tempo com Deus. Tenha tempo para você, tempo para sua família, tempo para cuidar da sua saúde e também tempo para construir uma renda. Porque não adianta criar um negócio que você se sinta ainda mais presa. O objetivo é encontrar uma maneira de construir algo que respeite a sua vida e a sua realidade. E talvez você esteja pensando, mas Ana, eu já tenho tanta coisa para fazer. Eu sei disso. E é justamente por isso que os Joias Espirituais da Mulher Cristã não foi criado para colocar mais uma coisa na sua vida. Ele foi criado para ajudar você a organizar aquilo que já existe. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Você não precisa acordar amanhã e transformar completamente a sua vida. Você precisa apenas descobrir qual que é o seu próximo passo. É um passo de cada vez. Talvez hoje você esteja trabalhando para uma outra pessoa. E tá tudo bem. Talvez você hoje seja uma CLT. Talvez você queira continuar a sua profissão. Tudo bem, tá tranquilo. Sei lá, talvez você queira abrir um negócio também hoje. Ou talvez você queira apenas uma renda extra para ajudar nas contas de casa. Realizar um sonho, ter mais tranquilidade ou conquistar alguma coisa que hoje parece tão distante. Tudo isso é válido, porque o Genka não foi criado para dizer que existe apenas um caminho. Existe o seu caminho e você pode começar de onde você está.
com aquilo que você já tem, com o tempo que você consegue disponibilizar, com os conhecimentos que já possui e ir construindo aos poucos. Porque liberdade não significa necessariamente não trabalhar. Liberdade significa também ter autonomia, ter mais possibilidade, poder organizar melhor os seus horários, poder escolher como realizar os seus talentos, poder construir uma fonte de renda que também faça sentido para a sua vida e, principalmente, sentir que você não abandonou os seus sonhos. E foi por isso que eu criei os Joias Espirituais da Mulher Cristã, do caos ao começo abençoado. Um método pensado para você, mulher, a olhar para a própria vida de uma maneira diferente, começando pela fé, passando pelo autocuidado e pela autoestima, criando hábitos saudáveis, descobrindo possibilidades de renda e aprendendo a organizar tudo isso dentro da sua vida real. São 5 pilares: fé, uma prática espiritual; mulher, uma ação de autocuidado; vida saudável, um hábito; renda, uma ação empreendedora; e vida real, uma organização prática. E eu quero que você entenda uma coisa: os Joias Espirituais da Mulher Cristã não é sobre se tornar uma mulher perfeita, é sobre se tornar uma mulher mais consciente de quem você mesmo é, dos seus dons, dos seus talentos, das suas responsabilidades. É sobre parar de pensar: caramba, eu não consigo, eu estou paralisada, e começar a se perguntar: por onde que eu posso começar? Talvez você não esteja atrasada, talvez você não tenha perdido o seu tempo, talvez você simplesmente tenha passado muito tempo cuidando de todo mundo e agora esteja começando a olhar novamente para você. E se for esse o seu momento, eu quero caminhar junto com você, não prometendo uma vida perfeita. Eu não prometo dinheiro fácil. Eu também não estou prometendo resultados milagrosos, mas mostrando que é possível começar pequeno. E é possível aprender, é possível organizar. E sim, é possível descobrir novas possibilidades e construir passo a passo uma vida que tenha mais propósito e mais sentido para você. Se alguma coisa dentro de você está dizendo: eu também quero começar, então talvez esse seja o seu momento. Comece pela fé, comece por você. Comece cuidando da sua saúde. Comece olhando para os seus dons e pensando em como eles podem se transformar em uma possibilidade de renda. E comece organizando a sua vida real. Não precisa ser perfeito, como eu disse, precisa ser possível. 5 pilares, uma mulher, uma nova direção e um começo. Bem-vinda aos Joias Espirituais da Mulher Cristã, do caos ao começo abençoado. E talvez o seu começo possa começar hoje e agora. E aí, vamos começar?